Versículo 6 do capítulo 8, melhor dizendo, versículo 4 do capítulo 8, ele diz assim: E ocorreu que uma grande multidão se reuniu, e pessoas de todas as cidades vieram ouvir a Jesus. Foi quando ele lhes propôs a seguinte parábola: E eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisoteada e as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas e, quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído esta parábola, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria comunicar com aquela parábola. Ao que ele lhes replicou: A vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não compreendam. Eis, portanto, o esclarecimento desta parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que eles não venham a crer e não sejam salvos. As que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria, assim que a ouvem. Contudo, não possuem raiz, creem por um período, mas desistem no tempo da provação. As que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não conseguem amadurecer. No entanto, os que caíram em boa terra são os que, de bom coração e com sinceridade, ouvem a palavra, a entesouram e com perseverança frutificam. Até aí, irmãos. Feche os seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta aí, vamos falar com Deus. Pai querido, nós te exaltamos, nós te bendizemos, Senhor, glorificamos o teu nome por tudo que temos visto e ouvido neste lugar. Que a tua boa mão, Senhor, seja sobre nós, que o teu Espírito, Senhor, tenha liberdade neste lugar, Senhor, para falar ao coração da tua igreja, Senhor. Ó Deus querido, não a nós, mas toda a honra, Senhor, toda a glória seja ao teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor, nesta noite, Senhor, neste lugar, nas nossas vidas, Senhor. Exalta o teu nome e nos dá, Senhor, o entendimento, a compreensão, Pai, da tua palavra, e que seja, ó Deus, noite de salvação, que seja noite de libertação, Senhor, que seja noite de cura, Senhor, e o teu nome, apenas o teu nome, seja exaltado, em nome de Cristo Jesus. E ó Deus, na autoridade do teu nome, Senhor, eu repreendo, no nome santo de Cristo Jesus, todo espírito contrário à tua palavra, todo pensamento contrário caiam por terra em nome de Cristo Jesus. Todos que aqui estão são livres para ouvir, para entender e para viver em conformidade com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmão, você crê que Deus tem algo para tratar com você essa noite?
eu também creio que Ele tem algo para tratar comigo, irmãos. Glórias a Deus por isso. A parábola, ela é muito autoexplicativa. Jesus, ele faz questão de elucidar cada ponto da parábola aos seus discípulos. E muito didático que o nosso Senhor ele vai e explica a questão ali aos seus discípulos. A semente é a palavra, e sendo a semente a palavra, nós não somos as árvores dentro dessa parábola, mas nós somos a terra. E o coração humano é exemplificado nesta parábola. Alguns creem que essa parábola exemplifica fases na vida do ser humano, fases que ele recebe a palavra e vem o diabo e retira, né? Fases que a aprovação faz com que a gente se escandalize com a palavra, fases que nós estamos impedidos de produzir frutos. Outros não, outros já acham que essa parábola tem a ver com tipos de pessoas. Cada pessoa, cada tipo de terra, cada tipo de solo é um tipo de pessoa e a forma como ele trata a palavra. Mas independente do que a interpretação seja dada, o importante é você entender uma coisa: você foi criado em Cristo Jesus, foi resgatado, foi regenerado para frutificar no reino de Deus. Você foi criado por Deus com o propósito de dar frutos nesta terra, porque quando ele chega lá no versículo 15, ele diz assim: e uma caiu em terra fértil. É você que é essa terra fértil. Você recebe? Amém? Você é essa terra fértil. Ele fala assim: uma semente caiu em terra fértil, e essa terra fértil produziu a 100 por 1, e foi grande a colheita. É essa grande colheita que Deus quer fazer na tua vida, através da tua vida. Você recebe? Amém? Irmãos, mas fica uma pergunta no meu coração, e fica uma pergunta: o que é frutificar? Porque a gente ouve muito em falar em frutos. Quem é que está no Data Show hoje? Manu, coloca para mim João, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. O objetivo da tua vida, o objetivo que Deus tem, propósito que Deus tem para a minha vida, é que nós frutifiquemos. Olha o que ele diz para os discípulos, né, falando lá em João: não fostes vós quem me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi. Ou seja, você não está aqui porque você escolheu Deus, mas antes de você tomar essa decisão, Ele te escolheu. Amém? Então, você foi escolhido. Vos escolhi e vos escolhi a vós e vos designei. A palavra designar é nomear, como está em outras versões. Então ele te nomeou. E aí ele fala assim: para irdes e dardes fruto. Então, você e eu, nós fomos escolhidos para frutificar no reino de Deus. Mas, mais uma vez, surge a pergunta: o que é frutificar? Se você for lá em Mateus, capítulo 25, Mateus 25 fala do sermão profético ali, fala do princípio das dores, mas aí ele fala do grande julgamento. E no grande julgamento, lá no versículo 34 ao 40, ele fala assim: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Irmão, já está tudo pronto. Já está tudo pronto, e é para você. É para a gente, é para nós que entendemos que Cristo Jesus é o melhor para as nossas vidas. E aí ele completa, ele diz assim: olha, vinde, porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estive preso e foste visitar-me. Eu estive enfermo e vocês foram visitar. E aí os santos, os remidos, eles viram para Cristo Jesus e falaram: Senhor, mas quando é que nós te vimos com fome e te saciamos, te vimos com sede, né, e matamos a sede? Quando é que te vimos, né, com fome? E aí Jesus fala assim: olha, quando vocês fizeram
a um destes mais pequeninos, a mim me fizestes. Então, o entendimento que a gente tira desse texto é que frutificar, aí parece que Jesus está sinalizando que é a prática das boas obras. O Batista, ele tem assim um pé atrás com esse negócio de obras, porque para alguns a salvação vem pelas obras. Mas Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação não tem nada a ver com obras. Mas se você for na sequência do versículo, ele diz assim, coloca o versículo, Efésios 2, versículo 10. No versículo 10, quando ele chega no versículo 10, ele fala assim, que você e eu, nós fomos salvos em Cristo Jesus para as boas obras. Então você foi salvo para as boas obras, eu fui salvo para as boas obras. Então nós temos um propósito e podemos sim frutificar através das boas obras. Mas aí eu pergunto para você, é só frutificar o que significa através de boas obras? Não. Se você for lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 a 10, você vai lá ver os dons espirituais. E ele fala assim, a uns pelo mesmo Espírito ele deu palavra de sabedoria, a outros palavra de conhecimento, a outros dons de discernimento de espírito, a outros profecia, a outros fé, a outros operação de milagres, a outros cura. Ao contrário, a outros falar línguas, a outros interpretar línguas. Ao contrário do que muitos pensam, eu creio que todos esses dons, que são manifestações da presença do Espírito Santo de Deus no meio do corpo, do seu corpo, que é a igreja, são para hoje. Todos, sem tirar nenhum, porque a palavra de Deus diz assim, Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será eternamente. Então Deus não muda. Quando Malaquias vai escrever ao povo de Israel, levantado por Deus como profeta, ele fala assim, ai de vocês, casa de Israel, porque vocês estão, parafraseando aqui na versão Pastor Carlos, vacilando muito. A sorte de vocês é que eu não mudo, e eu não vou mudar a promessa que eu fiz a meu servo Abraão, eu não vou mudar a promessa que eu tenho, o compromisso com Israel. Então Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, os dons espirituais, eles são para a igreja de hoje, amém? Então, você pode pensar também que frutificar e está certo quando pensa assim, quando você vê uma igreja se movendo nos dons espirituais. Você pode pensar que frutificar são aquelas virtudes relacionadas em Gálatas 5:4, quando o apóstolo Paulo orienta os crentes da Galácia sobre as obras da carne, Efésios capítulo 5, versículo 19. Ele fala as obras da carne, ele não é taxativo, mas ele fala assim, coisas semelhantes a essa. Aí ele fala assim, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor. Aí ele vai começar uma relação de 9 virtudes, que a gente chama assim daquela tangerina, o fruto do Espírito Santo. São um único fruto com 9 gomos. Então, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, benignidade, fé, temperança, mansidão. E ele conclui dizendo assim, contra essas coisas não há lei. Então aí nós estamos falando de um fruto que mexe nas entranhas do ser humano, que mexe na raiz de cada um de nós, que modifica exatamente quem nós somos, transformados pelo Espírito Santo de Deus, para frutificar nessas virtudes, nessas qualidades. Agora, tanto as obras, quanto os dons espirituais, quanto o fruto do Espírito Santo de Deus, aquilo que mais evidencia uma pessoa cheia do Espírito Santo, não são as obras,
não são os dons espirituais. Muitas pessoas pensam, não, certamente são os dons espirituais. Não são. Aquilo que mais evidencia uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que manifesta estas virtudes na sua vida: paz, amor, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Porque contra essas coisas não há lei. Mas, irmãos, nós podemos chamar todas essas coisas de fruto no reino de Deus. Por quê? Porque uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, uma vida submetida àquilo que é a vontade de Deus, vai frutificar em tudo isso. Em tudo isso. Em glórias em Cristo Jesus. Agora, terminando esse entendimento do que vem a ser fruto, nós precisamos ficar ligados, vigilantes, porque nem tudo que reluz é ouro. Em Mateus, no capítulo 7, no versículos 21 a 23, ele fala assim, sermão profético, ou melhor dizendo, o sermão do monte. Jesus, ali em Mateus, capítulo 7, está terminando o sermão. E ele faz uma advertência contra os falsos profetas. E aí ele faz uma advertência, ele diz assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Porque muitos virão naquele dia e dirão assim: Senhor, em teu nome nós profetizamos. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, em teu nome nós fizemos sinais e maravilhas. E Jesus Cristo fala assim: e eu direi para estes: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, pessoas que estão fazendo o que os santos deveriam estar fazendo, ou produzindo frutos semelhantes à igreja, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, mas que de alguma forma não têm ligação com Cristo Jesus. Por quê? Porque na vida dessas pessoas, como diz o texto de Jesus, elas não conseguiram largar o pecado, a iniquidade. A vida dessas pessoas é marcada pelo pecado, pela iniquidade, e aonde Isaías é levantado por Deus, pelo profeta, por Deus, para falar ao povo de Israel, dizendo o seguinte: os vossos pecados, Isaías é levantado por Deus para falar a Israel, os vossos pecados fazem separação entre vós, povo de Israel, e o vosso Deus. Assim, essas pessoas que não largaram o pecado, produzem iniquidade, elas são totalmente fora daquilo estão fora totalmente daquilo que é a vontade de Deus. Mas então, como é que nós alcançaremos esse entendimento para ser esta terra fértil que vai frutificar no reino? O Senhor Jesus, ele nos dá, na explicação da parábola do semeador, aquilo que nós podemos nos encaminhar e aquilo que nós não devemos nos encaminhar. Ele diz assim: a primeira semente, lá no versículo 8, melhor dizendo, no versículo 12 do capítulo 8, ele diz que a primeira semente foi aquela que caiu à beira do caminho. Então a primeira semente caiu à beira do caminho. Nessa, o diabo, ele tira a palavra do coração deles. As que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem. Então, essa terra fértil, seja uma fase, seja um tipo de pessoa, eles ouvem a palavra. Mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles para que não venham a crer, impedem a fé e não sejam salvos. Porque nós somos salvos por meio da fé. A fé é graça, amém, eu concordo também. Somos salvos por meio da fé. Então, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele tira a palavra. A pessoa ouve, mas não consegue frutificar.
na verdade, para esse tipo de terra, para esse tipo de pessoa, ou para essa fase da vida, existe uma legalidade que a pessoa dá ao inimigo das nossas almas. Essa pessoa tem algo para largar e ela não consegue largar. Talvez seja a bebida, talvez seja o vício de alguma droga, talvez seja um pecado que ela não consegue se desvencilhar, mas ela ouve a palavra, ela dá crédito, ela chega no seu coração e fala assim: olha, isso que eu estou ouvindo acerca da palavra e do reino de Deus faz total sentido, e ela até abriga aquilo ali no coração, mas vem o inimigo e fala assim: olha, isso não é para você. E ela crê naquilo. Isso não é para você porque você está preso nisso, você ainda gosta daquilo, você ainda está envolvido com esta e outra situação, e aquela pessoa que ouviu a palavra, ela não frutifica. Pelo contrário, aquela pessoa morre, porque morre assim, no sentido espiritual, ela continua morta nos seus pecados. Precisa se libertar. O diabo impede ela de agir, talvez por vícios, talvez por pecados, talvez pela falta de perdão. Irmãos, eu já ouvi pessoas testemunhando, pessoas que estiveram dentro da igreja de Deus, que começaram a caminhar com Cristo, e num dado momento elas saíram, abandonaram a fé, e questionadas. Irmãos, eu estou falando assim de pessoas que eu conheci em época que nem mesmo eu era pastor. Talvez hoje, se eu for perguntar a alguém, a pessoa não vá abrir o coração e falar uma coisa desse tipo, mas pessoas que eu perguntei, tive a curiosidade: mas vem cá, você não estava na igreja, você não estava na presença de Deus, o que aconteceu contigo? E aí a pessoa falou assim: olha, eu entendi tudo, mas eu não tenho condições de ficar naquele lugar, porque me ensinaram lá que eu tenho que perdoar, e eu não consigo perdoar a minha mãe pela forma como ela me tratou, pela forma como aconteceu a minha criação. Eu tenho muita dificuldade, então eu não consegui caminhar naquilo que estavam me ensinando, eu resolvi sair. Então, irmãos, o diabo, ele vai usar as mais diversas situações, mas ele vai arrebatar a palavra, e aquilo ali vai perder o sentido para aquela palavra, para aquela pessoa. Por quê? Ela ouviu, mas ela não conseguiu entender que Deus, ele tem poder para salvar, ele tem poder para libertar, ele tem poder para curar todas as mazelas do ser humano. Todas. Você crê nisso? Todas, irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 8, ele diz assim: todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que bate, a porta se lhe abrirá. Porque Deus não rejeita ninguém. A palavra de Deus diz assim: aqueles que vierem a mim, disse Jesus Cristo, de maneira alguma eu lançarei fora. Ele é poderoso para livrar-nos de todas as mazelas. Irmãos, eu sou crente, convertido há mais de 30 anos. Me converti no ano de 89, quando estava no ano de serviço militar, com 19 anos de idade. Irmãos, eu sou consciente de que Deus tem ainda muitas mazelas para limpar na minha alma. Por quê? Porque a santificação é um processo. Deus vai te libertando dia a dia. E Ele é poderoso para me apresentar a Deus perfeito, homem perfeito, aperfeiçoado em Cristo Jesus. Você crê assim também?
Deus é poderoso, irmãos, para agir na sua vida. Deus é poderoso para agir na vida do teu filho, na vida do teu marido, na vida da tua esposa. Deus é poderoso para salvar, para curar e para libertar. Palavra de Deus, irmãos, não mente. Jeremias é levantado por Deus para dizer ao povo de Israel: olha, povo de Israel, eu zelo pela minha palavra, eu vigio pela minha palavra. E Jesus Cristo acrescentou: passarão os céus e a terra, mas não vai passar um tio da sua palavra, não vai cair por terra. Por quê? Assim como a chuva que cai na terra e ela produz aquilo que Deus, levanta como propósito para aquela chuva, produz ervas, frutifica a terra, assim a palavra de Deus, ela cai nos nossos corações e vai produzir aquilo que for do agrado de Deus. Então Deus zela pela sua palavra. Se Ele diz que Ele tem poder para libertar, Ele tem. Se Ele diz que Ele é poderoso para salvar, Ele é. Se Ele diz que Ele é poderoso para curar, seja qual for a enfermidade do corpo, da alma, do espírito, Ele é poderoso. Ele recebeu o nome que está sobre todo nome. Você crê assim? Amém? Glórias a Deus. Irmãos, a segunda semente, ela caiu sobre a rocha. Versículo 13. As que caíram sobre as rochas simbolizam os que receberam a palavra com alegria. Irmãos, olha só, os outros ouviram a palavra. Esses, essa terra que simboliza aí aquela semente que caiu sobre a rocha, eles receberam a palavra com alegria. Não só ouviram, teve assim uma manifestação de alegria quando eles receberam a palavra de Deus. E aí, receberam a palavra com alegria, assim que a ouvem, contudo, não possuem raiz, creem por um período, mas desistem no tempo da provação. Eu não sei se você já deparou com alguém assim. A pessoa recebe a palavra e tem assim um entusiasmo, uma alegria, você fica até com uma admiração santa. Puxa vida, esse aí está mais fervoroso que eu na fé. A pessoa vai ali, está naquele primeiro amor, mas de repente vem o tempo da provação. Irmãos, como é que se dá o tempo na provação na vida de uma pessoa que acabou de receber a palavra? Quando uma pessoa se chega até Deus, aceitei a Cristo Jesus. Irmãos, uma pessoa que se chega para Deus, se chega cheio de mazelas, cheio de coisas contrárias à palavra de Deus, cheio de coisa que não tem nada a ver com a orientação da palavra de Deus para a vida de um ser humano. E aí ele se chega, e aí ele pensa assim: não, agora tudo vai mudar, tudo vai ser transformado. E é verdade, e a coisa acontece desse jeito, mas ele cai na ilusão de que ele não precisa fazer nada para aquela mudança acontecer. E quando na realidade, Deus, quando trata com o ser humano, Ele mexe nas raízes, Ele mexe no alicerce, Ele mexe no interior de cada um de nós, e nós vamos sendo assim trabalhados. Irmãos, são verdadeiras cirurgias espirituais que o Espírito Santo vai fazendo na vida de cada um de nós, tirando do nosso interior feridas, curando mazelas, tirando aquilo que não está em conformidade com a sua palavra. E muitas pessoas se escandalizam. Algumas pessoas falam assim: mas espera aí, quando eu estava lá no mundão, dava tudo certo para a minha vida, agora eu estou aqui num perrengue, o negócio está difícil, poxa, estou sem paciência com nada, ou estou passando por uma provação, ou estou assim, ou estou assado. As pessoas se escandalizam. Por quê? Porque andar com Cristo exige um esforço. Jesus Cristo vira para os seus discípulos e fala assim: o reino de Deus vai ser conquistado com esforço. Por quê? Porque, irmãos, eu só tenho um arrependimento, e eu acredito que a maioria aqui, em relação à conversão,
é de não ter me convertido antes, porque eu consegui passar a juventude na presença de Deus, mas eu fico pensando assim, puxa, e se eu tivesse passado a minha adolescência na presença de Deus, e se eu tivesse recebido a Cristo na infância, né, eu teria sido melhor burilado, melhor trabalhado, né, pelo Espírito Santo de Deus. Então o único arrependimento é não ter aceitado a Cristo antes, mas eu entendo que é com esforço. É com esforço, irmãos, que a gente se mantém na presença de Deus. Se não fosse assim, lá em Apocalipse não estaria escrito, olha, aquele que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Se exige perseverança é porque exige um esforço. Irmãos, vai passar, porque deserto na vida de um cristão é um caminho pelo qual você passa. Mas a palavra de Deus diz assim, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela chega pela manhã. A presença de Deus, irmãos, é maravilhosa na nossa vida. Nós precisamos é perseverar. Mas essa terra, essa semente que caiu nesta terra rochosa e não teve raiz, veio o vento, veio ali a provação, e ela titubeou, e ela não resistiu. Engraçado, irmãos, que essas duas primeiras sementes, elas não resistiram. E aí você vê uma pessoa que tem valores, os valores do reino irão confrontar esse homem, né? E aí muitas vezes ele vai sucumbir diante das provações. A conclusão é que antes eles estavam fazendo a vontade do inimigo, mas tinham muitas facilidades, né? Tinham muitas portas abertas. Mas lá em Mateus, no capítulo 7 ainda, no Sermão do Monte, Jesus Cristo nos alerta, ele fala assim, entrai pela porta estreita. Por quê? Ele adverte, ele fala assim, larga é a porta que conduz à perdição. E muitos são os que enveredam por esta porta. Então, irmãos, muitas vezes, facilidades não quer dizer que você está bem na fita. Muitas vezes, facilidades vão indicar um caminho que pode estar levando você à ruína. Falamos das duas sementes, das duas terras. Aquela que caiu na beira do caminho, aquela que caiu no terreno rochoso. Mas, irmãos, essa terceira semente, ela assim chama muito a minha atenção. Porque talvez dentro da casa de Deus, durante muito tempo, eu me identifiquei com essa terceira semente. Veja bem que as duas primeiras sementes, uma é pisada, a outra é queimada, e elas não sobrevivem. Mas esta terceira semente, no final do versículo 14, ele está dizendo assim, ela não frutificou. Simplesmente não frutificou. Mas a semente, está lá a planta, ela só não frutificou. E eu fico pensando, irmãos, quantas pessoas estão dentro da casa de Deus sem frutificar? Permaneceram, elas ouviram, tiveram a alegria da palavra, mas não conseguem produzir frutos no reino de Deus. E olha o porquê que é interessante. Ele diz assim, versículo 14. Aos que caíram entre os espinhos. Irmãos, toda vez que eu via esse versículo, eu tremia, eu ficava falando, Senhor, o Senhor está falando comigo. Aos que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem seus caminhos, são sufocados pelas muitas ansiedades. Tem algumas versões que diz assim, são sufocados pelos cuidados da vida, são sufocados pelas preocupações da vida. Irmãos, não existe nada de errado em você ter cuidado com a vida. E isso é que me chama a atenção. Todas essas coisas que estão relacionadas aqui são legítimas
Coisas legítimas que você e eu, nós precisamos buscar na existência. O que são os cuidados da vida? Ainda no Sermão do Monte, no capítulo 6, Jesus orienta os discípulos e fala assim: olha, vocês não precisam se preocupar com o que vão comer, vocês não precisam se preocupar com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir, com o teto, porque os publicanos, aqueles que não conhecem a Deus, os ímpios, eles se preocupam com todas essas coisas, mas ele fala assim: mas a vós, povo de Deus, a vós, ovelhas de Israel, o Senhor agradou dar o reino, e juntamente com o reino todas essas coisas. Então você não precisa se preocupar. E ele fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, apesar de você que está preocupado com os seus estudos, você que tem preocupação com o seu trabalho, você que tem preocupação com a sua família, talvez marido, esposo, filho, você que tem preocupação com a casa ou com um carro que é uma necessidade para a sua família, irmãos, todas essas coisas são legítimas e nós precisamos buscar elas em Deus. Mas é aí que está a questão. As pessoas estão preocupadas com essas coisas e não estão buscando a Deus. É aí que mora o perigo. Por quê? Porque quando Jesus fala assim, as preocupações da vida, quando ele fala assim, todavia, seguiram o seu caminho, as ansiedades da vida, a pessoa está ansiosa, está colocando essa necessidade, está correndo atrás de tudo isso, mas não está buscando a presença de Deus. É como diziam os antigos, aquele ditado, colocando o carro na frente dos bois, atropelando a ordem das coisas. Por quê? Porque se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas nas nossas vidas, amém? É promessa dele para a tua vida, é promessa dele para a nossa vida. Nós não podemos amar mais estas coisas do que o próprio Deus. Então, buscar o reino de Deus é você ter um coração voltado para Deus. Essas coisas fazem parte das bênçãos que ele quer derramar sobre a sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa colocar as coisas na ordem certa. Irmãos, nós temos o hábito de confundir o propósito e a consequência. Quando ele fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o propósito é você ter um relacionamento com Deus. Viram aqui o pessoal do curso? Então, propósito é relacionamento. Deus quer ter um relacionamento com você, comigo, com cada um de nós. E que nós cresçamos intensamente neste relacionamento. E esse é o propósito. Qual é a consequência de termos um relacionamento com Deus? É que todas essas preocupações que são legítimas, elas vão ser acrescentadas na sua vida. Por quê? Porque são promessas dele para a tua vida, para a vida de todo aquele que crê. Irmãos, aquele que crê não vai ser confundido. É verdade, nós podemos passar privações, podemos passar necessidade. Irmãos, se eu for contar aqui a minha história, foi a história de privação, talvez como a de muitos aqui, mas esse momento da história é um momento, ele passa. E logo Deus vem manifestando a sua glória na sua vida, na minha vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele tem cuidado de nós. Então, o primeiro ponto que impede uma pessoa de frutificar, que ele chama de espinhos, é justamente essa questão, as preocupações da vida, os cuidados dessa vida, as ansiedades da vida. Aí ele fala a segunda coisa que impede uma pessoa de frutificar. Ele diz assim, são sufocadas pelas ansiedades da vida, muitas ansiedades, pelas riquezas. Irmãos, a sedução das riquezas. Pensa numa coisa, a Bíblia fala que existiu um homem
Pensa comigo, um homem que foi o homem mais rico da face da terra. Eu não sei se o hoje que está na Forbes, né, naquela revista dos multimilionários, dos bilionários, chega aos pés daquilo que foi Salomão. Salomão, no tempo de Salomão, em Israel, a prata não tinha valor. Por quê? Porque o que valia era o ouro que estava em abundância naquela terra. Então o texto bíblico diz que não houve antes de Salomão, e ele faz uma projeção, não haverá depois de Salomão homem tão rico quanto Salomão. Mas eu pergunto uma coisa para você: Salomão pediu riqueza para Deus? Não. A riqueza na vida de Salomão foi a consequência de um temor que ele tinha tão grande, que ele pediu assim: Senhor, me dá sabedoria para conduzir esse tão grande povo que está sob a minha responsabilidade. E Deus falou assim: olha, por que você não pediu riqueza? Por que você não pediu a morte dos teus inimigos? Por que você não pediu nada que fosse material? Você vai ganhar sabedoria e ainda vai ganhar riqueza, como nenhum outro homem, né, já foi antes de você, nem será depois. E, irmãos, pensa num sujeito que foi rico, Salomão. Então, muitas de nós estamos ainda seduzidos pelas riquezas, sem entendimento de que as promessas de Deus são que enriquecem o homem. Provérbios capítulo 10, versículo 22, ele diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece. Você crê nisso, irmãos? Irmãos, é a bênção de Deus quem nos enriquece. E ele acrescenta o seguinte, o texto bíblico fala assim: a bênção do Senhor é o que enriquece, e com ela não traz dores. Por quê? Porque você vai fazer como o salmista: em paz me deitarei e dormirei em segurança, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. A bênção do Senhor vai vir sobre a tua vida e você não vai perder o sono. A bênção do Senhor vai enriquecer você e você não vai ter problemas psicológicos, não vai ter problemas psiquiátricos. Por quê? Porque uma coisa não está ligada à outra, ao contrário do que muitos pensam. Então, Tiago, ele adverte, melhor dizendo, o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele adverte: olha, tomem cuidado. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Irmãos, algumas pessoas são levantadas e falam assim: olha, toma cuidado aí, hein? Por quê? O dinheiro está aí, é a raiz de todos os males. Irmãos, não é o dinheiro. O dinheiro, ele é neutro. O dinheiro, ele é neutro. Assim como a televisão é um instrumento neutro. Por exemplo, eu estou aqui diante de uma TV que está sendo bênção para a minha vida. Eu consigo, ter o retorno de todos os textos. Está em cima, está no teto aqui. Eu consigo ter o retorno de todos os textos que eu preciso e está ali, é bênção. Então é o quê? Eu vou dizer que a televisão é uma coisa do diabo? Não, é bênção. A internet, depende para o que você usa. Então o dinheiro também é assim, é algo neutro. Com o dinheiro eu posso abençoar a vida de uma pessoa que está passando necessidade. Mas com o dinheiro eu posso fazer N coisas que vão me levar para o lamaçal do pecado. Então é o que você faz com o dinheiro que é a grande questão. Então, o amor ao dinheiro, sim, isso é um grande mal. Por quê? Porque, irmãos, nós não podemos amar a Deus e a mamon. Nós não podemos amar a Deus e as riquezas. Se você ama a Deus, a necessidade da sua vida suprida é uma consequência. Como eu disse para vocês, Salomão não pediu para ser rico, mas ele teve como consequência na sua vida a riqueza. Então, como é que eu fujo dessa questão, desse amor ao dinheiro? O autor da carta aos Hebreus, ele nos dá ali um ensinamento. Ele fala assim: o contentamento é a chave para nos livrarmos dessa armadilha. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Por um acaso nós estivemos estudando hoje na EBD, o capítulo 13 de Hebreus. Hebreus, ele vai falar assim: olha, seja contente com aquilo que você tem, dá glória a Deus, tenha um coração grato.
e você vai se livrar dessas armadilhas da riqueza. Finalizando essa semente, essa terceira semente, ele fala que ela foi sufocada pelos cuidados da vida, pela sedução das riquezas, e ele fala, pelos prazeres desta vida. Irmãos, prazer, ter alegria na vida também é algo legítimo. Talvez você esteja falando assim, poxa pastor, então eu não posso ir a um cinema? Pode, é legítimo, dependendo do filme que você for ver, né? Você não pode fazer uma viagem? Pode e deve, né? Se você tiver oportunidade, viaje, leve a sua família para viajar, conheça lugares que Deus criou, irmãos. Céus e a terra são os céus e a terra do Senhor, amém? Então viaje, se você puder ter momentos de lazer, faça isso. Se você puder ter distrações, faça isso. Mas não faça, irmãos, o sentido da sua vida. Não coloque mais uma vez, não coloque de novo o carro na frente dos bois. Nós devemos servir a Deus por quem Ele é. E aí o texto bíblico diz, todas essas coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Então eu e você precisamos entender que isso pode se tornar um impedimento para nós frutificarmos. Primeiro nós falamos das necessidades da vida, as preocupações, né, com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir. Depois ele fala do amor à riqueza. Aqui ele fala naquelas coisas que são a mais da vida, as ambições da vida. Elas não podem tomar o lugar que é de Deus no nosso coração. Todo ser humano, em seu coração, ele tem um trono. E no lugar desse trono, o único que deve estar ali reinando é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, porque quando o Senhor Jesus Cristo estiver reinando no seu coração, no meu coração, nós vamos nos tornar terra fértil. Nós vamos produzir frutos a 100 por 1. Você não vai nem compreender, mas eu estava ali, parado, aquela pessoa veio me perguntar sobre Cristo Jesus, sobre o que Ele fez na minha vida, eu falei, a pessoa veio, pediu uma oração, foi abençoada, poxa, eu fui instrumento nas mãos de Deus, eu estava ali e aconteceu desse jeito. Irmãos, você foi chamado por Deus para frutificar, você foi chamado para ser terra fértil, você foi chamado para produzir a 100 por 1. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Diga assim, eu recebo em nome de Jesus. Fica de pé, vamos louvar a Deus. Você e eu fomos chamados por Deus para dar frutos, para produzir muitos frutos. Irmãos, quando eu e você, nós entendermos que Deus tem propósitos para as nossas vidas e que esses frutos acontecerão normalmente, obras, quando você e eu entendermos que os dons, as virtudes promovidas pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nós vamos começar a frutificar no reino. E o dar frutos tem uma coisa muito bacana em você ser essa terra fértil. Quando você vive essa oportunidade de ser esta terra fértil, você vai começar, presta atenção nisso, quando você e eu, nós estivermos nesta condição de terra fértil, você vai começar a viver os melhores dias da sua vida nesta terra. Você crê assim? Amém? Glórias a Deus. Vamos louvar.